Bem-vindos a todos e todas a mais uma aula de exercício de Mate 2. Hoje nós vamos abordar os exercícios sobre máximos e mínimos relativos, tá? Com aquele teorema que a gente aprendeu na aula 12. E vamos abordar os máximos e mínimos métodos dos multiplicadores de Lagrange, que na realidade é um método eficaz para você achar máximos e mínimos restritos a uma região do domínio, ok? Então vamos lá. Então, vamos falar de máximos e mínimos, né? Antes de a gente falar de máximos e mínimos, vou voltar aqui à aula 12, né? E lembrar, né, os máximos e mínimos. Essa aula já está disponibilizada lá no YouTube para quem quiser ver, ok? E a gente tem achar, né, os pontos críticos, são quando as derivadas são zeros, mas isso não garante para a gente a existência, não garante que garante que esses pontos são pontos críticos, mas não garante que esses pontos são de máximo ou mínimo, tá? Então, a gente precisa de um outro critério que foi dito na aula, só estou relembrando rapidamente a aula aqui, que foi esse, né, teorema aí que a gente tem, que diz o seguinte: se você tiver um ponto que é um ponto crítico, candidato a ser um ponto de máximo ou mínimo, né, a gente tem que fazer a matriz hessiana, que na realidade é as derivadas parciais das derivadas parciais que a gente já tinha tirado anteriormente, né? Só que colocando nessas posições aqui, né? Pega a derivada parcial em relação a x, faz em relação a x e bota na primeira linha da primeira coluna. Na segunda coluna aqui, né? Primeira posição aqui da segunda coluna, você bota a derivada de x em relação a y. Aqui nessa segunda linha, né, nessa primeira posição da segunda linha, você coloca a derivada de y em relação a x, na realidade essas duas são iguais, e aqui nessa posição aqui, né, na segunda linha da segunda coluna, você coloca a derivada de y em relação a y, ok? Depois tira o determinante, né? Vai dar aqui uma outra função que depende de x e y, e o ponto que é candidato, a gente substitui lá, né? E vê se é maior que zero, ou menor que zero, ou igual a zero. Se for maior que zero, a gente tem duas possibilidades, máximo ou mínimo. Aí a gente tem que partir para estudar o f de x daquele ponto, para saber se ele for positivo é máximo, se for negativo é mínimo, né? Se for menor que zero, é um ponto de célula, tá? E se for igual a zero, nada podemos afirmar. Relembrando também, né, nessa aula, que no exemplo 2, né, a gente fez né, estudamos a natureza de um ponto crítico de uma função cuja hessiana deu zero. Não dá para ser pelo teorema. Quando dá zero, a gente não pode afirmar se é máximo, mínimo ou célula. Mas a gente fez de uma outra maneira, né, que está lá na aula, tá? E é bom também saber uma outra maneira de abordar aí a natureza dos pontos críticos, ok? Então, vá lá nessa aula para que vocês vejam aí como é que foi feito. Bom, no nosso caso aqui, a gente nesse exercício que a gente vai fazer aqui, eu vou usar o teorema nos dois, já que a nossa hessiana não vai dar zero, tá? Então, vamos lá. Peguei primeiro essa função aqui, né? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y mais 2, né? Uma função de duas variáveis. Derivei parcialmente em relação a x, lembrando que y fica constante. Derivei em relação a y, lembrando que x é a constante. Então, todas as derivadas em relação a x dá zero, a não ser que ela esteja agarrada com algum y, né? Não é o caso aqui, né? Tá todos separadinhos das parcelas. Ok?
Então, o ponto candidato é o ponto 1 e menos 2. Tá? Então, ele é um ponto crítico, um candidato a máximo, mínimo ou ponto de célula. Então, a gente precisa estudar agora esse ano, tá? Lembrando aí, já falei para vocês como é que é a montagem desse ano. Então, a gente pegou f de x, derivou de novo, que dá 2, né? Coloquei aqui. Peguei f de x, derivei em relação a y, que dá 0, ok? Essa aqui é a diagonal secundária, né? Dessas duas tem o mesmo valor, mas se quiser, você pode fazer a prova dos 9 aqui, né? Nossa, que gira velha, né? Mas é isso aí, fazer de novo, né? Aqui, ó, se você quiser derivar a f de y em relação a x, né? Dá 0. E aqui você pode derivar a f de y em relação a y, ok? E bota nessa posição aqui. Bom, tira o determinante dessa matriz quadrada, né? Uma matriz 2 por 2, é diagonal principal menos a multiplicação da diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária. Perdão, gente, estou meio resfriada. Que dá 4 e é maior que 0, tá? Bom, se é maior que 0, a gente tem que olhar lá no teorema. O teorema diz o quê? Que se você tiver se a ICN for positiva, eu tenho duas possibilidades, né? A primeira possibilidade é a gente ter, né, o f de xx maior que 0, e a segunda possibilidade é ter o f de xx menor que 0, né? Então, a gente vai lá estudar lá o ponto f de xx, nesse caso, nem precisou, porque a Sena já deu, foi uma função constante, né? E, né, os elementos aqui da diagonal principal, o f de xx também é uma função constante, que é 2 é maior que 0, logo, então, esse ponto, se eu tenho esse ano positivo e o f de xx positivo, esse é um ponto de mínimo relativo, ok? Vamos fazer mais um. Mesma coisa, pega a função f de x e y, que é x vezes y menos x menos y, ok? E a minha derivo parcialmente em relação a x, né? Lembrando aqui, ó, como tem garradinho, nesse caso, meu y é constante, então eu derivo só x, que vai dar 1, por isso aqui dá só y, tá? E depois, né, derivo aqui, né, que vai dar menos 1, que vai dar, nem sei, desculpa, menos 1. E agora derivo a f de y, e, né, derivo em relação a y parcialmente, e eu vou achar x menos 1. Nesse caso, o y, que é a variável, ele que vai ser derivado, que a derivada de y dá 1, e o x continua aqui, né? A derivada de menos y dá menos 1. Igual a 0, né? Então, o meu ponto crítico é o ponto 1, 1. Tá? O ponto 1, 1 é um ponto crítico, candidato a ponto de máximo, mínimo ou célula. Fazer o quê? Esse ano, ok? Lembrando a posição desse ano, que eu já falei lá no início da aula de exercício. Então, vamos lá. Pego a f de x, derivo de novo em relação a x, dá 0. Pego a f de x, derivo em relação a y, que dá 1. Agora, né, vai dar 1 aqui também, mas pego a f de y, derivo em relação a x, né? Perdão, deriva a f de y em relação a x, que vai dar 1. Depois, eu pego a f de y, derivo em relação a y, não tem y, dá 0. E a gente sabe que o determinante, né, diagonal principal menos a multiplicação da diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária dá menos 1, que é menor que 0. Então, nem preciso estudar f de xx, 1 é um ponto de célula. Bom, vamos passar agora para os multiplicadores de Lagrange, tá? Os multiplicadores de Lagrange, eles são máximos e mínimos, mas restritos, né, a uma região, tá? São máximos e mínimos dentro, né, ali, né, naquela, delimitada ali por essa região, tá? Então, a minha função é
x ao quadrado menos y ao quadrado menos y, a minha f de x, y, e a restrição é dentro da circunferência aqui da bolinha, x ao quadrado mais y ao quadrado, igual a 1, ok? Uma coisa que eu fiz aqui, eu fiz antes um adendozinho, né? Que a gente poderia, pode fazer a mesma coisa, né? E você achar aí o seu, se tem um ponto, se ele é máximo ou mínimo, né? Então, olha aqui, se você deriva em relação a x parcialmente igual a zero, deriva em relação a y parcialmente igual a zero, você vai achar o x zero, o y menos meio, então um ponto menos meio zero é um ponto crítico, né? Candidato a máximo ou mínimo. Fizemos aí esse ano, tá? Dele, que vai dar, né? Essa expressão aqui é só você fazer de novo as derivadas parciais em relação a x, em relação a x e y, y, tá? Que vai dar 4 que é maior que zero. E, como deu maior que zero, tem que estudar o f de x, né? No caso aqui é uma função também constante 2, maior que zero. Então, esse ponto é um ponto de mínimo relativo, tá? Isso aqui eu fiz mais, né? Para vocês poderem ver. Mas, assim, o que a gente quer? A gente quer pegar essa função e saber se dentro dessa, né, aqui, ó, nessa região aqui, ela tem máximos ou mínimos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Né? Lembra lá do teorema da aula vamos lá olhar aqui o que a gente... Né? O que a gente fez dos multiplicadores de Lagrange? A gente pega a função lagrangiana, né? Que é uma função definida com mais essa variável lambda aqui multiplicando a função g, e acha os máximos e mínimos dessa lagrangiana. Mas achar os máximos e mínimos dessa lagrangiana é equivalente você ter esse sistema aqui, né? Que na realidade a derivada de f em relação a x parcial é igual a lambda derivada de g em relação a x, a derivada de f em relação a y é igual a lambda derivada de g em relação a y, e a g de x, y igual a zero, ok? E a gente vai fazer montar esse sistema para poder resolver o máximo e mínimo aí que a gente quer achar, tá? Então, foi isso que a gente fez, ó. Eu fiz a função, tá? Fiz a derivada da função em relação a x, de f em relação a x, de g em relação a x, de f em relação a y e de g em relação a y, parcialmente. Lembrando aqui, ó, remontei até aqui do lado o sisteminha, tá vendo? Que a gente acabou de ver lá, né? E é só montar. Então, derivada parcial de f em relação a x é igual a lambda, derivada parcial de g em relação a x, derivada parcial de f em relação a y é igual a lambda, derivada parcial de g em relação a y, e a função nada mais é, já botei até aqui do lado, só você passar esse 1 para cá diminuindo, né? A g de x, y é zero, você passar 1 para cá, esse aqui fica igual a zero aqui. Então, é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1, tá? E, então, vamos botar a mão na massa aí. Então, peguei essas duas, né? Depois a gente substitui aqui e dei uma olhada, né? O que acontece? Se você observar bem, se o teu lambda for zero, né? Vamos fazer aqui, botando lambda igual a zero, você fica com 2x igual a zero, teu x é zero. Se teu x é zero, quanto é que vale teu y? Você vai lá na função g, né, que você pode escrever assim ou assim, e substitui. Então, ó, zero, né, só ficou y ao quadrado igual a 1, então meu y é mais ou menos 1, tá? Então, nesse caso de lambda igual a zero, o meu ponto, que é máximo mínimo, tá? É 0, 1 e 0 e menos 1, todos dois servem aqui na nossa expressão.
Agora, pegando 2x igual a lambda 2x e fazendo a simplificação, você chega aqui lambda igual a 1, ok? Então, para lambda igual a 1, se você olhar bem, o que você vai ter, né? Essa expressão aqui não faz diferença para a gente, né? 2x igual a 2x é... E essa aqui é que vai nos ajudar aqui. Então, fica, substituindo aqui, né? Lambda igual a 1, fica 2y menos 1 igual a 2y, né? Fazendo as continhas, passando para lá, você vai chegar que y é menos 1/4. Para y menos 1/4, quanto vale x? Volta na função g, mesma coisa, tá vendo? Ó, mesmo sistema que você faz. Você volta na função g, que também a gente volta, e substitui o y que você achou, ou o x que você achou, no caso que a gente achou y, né? E está precisando do x. Substituiu, fiz as continhas, dá mais ou menos raiz de 15 sobre, ok? Mais ou menos a raiz de 15 sobre 4, se você colocar aqui, não interessa se o sinal é positivo ou negativo, vai dar sempre positivo por causa do quadrado. Então, você pode notar que o y 1/4 também satisfaz aqui o nosso sistema, tá? Então, quais são os pontos, né? Obviamente, né? Vai ser o 0, 1, 0 menos 1. Essa daqui, né? Raiz de 15 quartos é 1/4, esse outro ponto, e o menos 15 quartos e 1/4, ok? E assim a gente monta a tabelinha para saber se é máximo ou mínimo, né? Com os x e y, os pontos, né? Que tem coordenadas x e y encontrados, e a função, e faz a conta. Faz a continha. Tá? Substituindo aqui direitinho, ó, esse tem menos 2, 12 sobre 16, nem simplifiquei a fração, porque eu não vou trabalhar mais com ela, né? Se quiser simplificar, simplifica, 12 sobre 16. Então, esse ponto é mínimo, esse ponto 0,1 e o ponto 0 menos 1 é mínimo, o ponto raiz de 15 quartos, 1/4 é máximo, e o menos raiz de 15 quartos e menos 1/4 é um ponto de máximo, ok? Bom, gente, recomendo, né, que vocês façam os exercícios, tá? Da apostila, os exercícios de fixação, refaçam esses exercícios, refaçam os exemplos, ok? Para poder fixar melhor aí essa parte da matéria, tá bom? Então, ó, até aula que vem, gente.